Amém, graças a Deus. Deus vos abençoe. Saúdo a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu estou aqui com a proposta de gravar este vídeo apenas para tentar ajudar alguns irmãos que possam ter a mesma dúvida que um irmão teve e que me ligou há alguns dias, fazendo uma pergunta que na verdade nós já respondemos em outros estudos relacionado à era de Laodiceia. Eu sei que aqueles que conhecem a mensagem devem saber que existe alguns irmãos, alguns grupos da mensagem que crê que o Mombrana ensinava que a era de Laodiceia totalmente terminou, acabou, não existe mais, porque entramos numa outra era, que é a era da noiva, né? Eles têm vários parágrafos para mencionar isso. E nós já ministramos sobre isso. Eu creio que há pelo menos 2 estudos, um intitulado As Três Vindas de Cristo. Eu creio que talvez mencionei alguma coisa na mensagem O Ministério do Filho do Homem. Nós já tratamos desse tema em outras ocasiões. Mas, volta e meia, alguns irmãos ainda têm dúvidas sobre essa questão. Então eu quero aqui, dessa vez, preparar aqui um vídeo. E eu preparei também um texto, que depois eu vou torná-lo público. Eu vou aqui ler os parágrafos do Mombrana que eu citei, que eu escolhi, que eu encontrei em nossas mensagens, onde ele trata sobre isto. E vou fazer aqui meus comentários, que também estão aqui anotados, para depois, juntamente com o áudio e o vídeo, os irmãos possam ter acesso a esse material e, quem sabe, com esses esclarecimentos, poder ajudá-lo a ter um entendimento um pouquinho melhor, mais apurado sobre isso, né? Porque essa questão, se a era de Laodiceia acabou ou não, é uma questão já muito antiga. Ela já começa lá desde os dias do Mombrana, né? Regularmente as pessoas nos fazem essa pergunta, e essa pergunta na verdade era feita para o próprio Mombrana nos seus dias. E muitas vezes as pessoas tinham dúvidas sobre isto, porque eles parecem ter ouvido alguma coisa que o próprio Mombrana disse e que sugerisse isso, que Laodiceia teria acabado. Então houve até uma ocasião onde, numa sessão de perguntas e respostas, uma pessoa fez essa pergunta para o Mombrana. Uma vez ele foi questionado sobre esse tema, e tudo leva a crer que essa pessoa ouviu alguma coisa do próprio Mombrana e ela interpretou desse jeito, né? Nós vemos isso lá na mensagem Perguntas e Respostas número 4, que é a mensagem que o Mombrana pregou em agosto de 64. Na 17ª pergunta, diz assim: Irmão Brana, recentemente você tem feito comentários concernente a que terminou a era da igreja Laodiceia? Então veja, alguma coisa o Mombrana parece ter dito alguns dias atrás, e alguém ouviu a fita ou esteve presente no culto e entendeu isto. Então ele quis tirar essa dúvida: realmente é isso mesmo que o senhor disse? Acabou a era de Laodiceia? E a resposta do Mombrana qual que é? Ele diz aqui: não, nunca disse que terminou. Se eu disse, me entendeste mal. Eu o disse mal. Ou seja, se eu disse algo que fez você entender que eu falei algo assim, então ou eu não me expressei mal, ou você não me compreendeu. Ou eu não me expressei corretamente, ou você não entendeu o que eu quis dizer. Aí depois ele continua: esta é a última era da igreja. É o final das eras da igreja. Laodiceia não terminou. A igreja se tem ido quando terminar. Ou seja, quando houver o arrebatamento da igreja, então de fato Laodiceia acaba, termina. Assim sendo, enquanto a igreja estiver aqui, não tem terminado. Isso que o Mombrana falou aqui, essa resposta tão contundente, tão categórica, tão cristalina,
Depois disso aqui não era mais para ter dúvidas. Ele disse, olha, eu nunca disse que havia terminado. E veja que aqui ele disse, olha, ele até aventa a possibilidade de que a dúvida surgiu por causa de alguma coisa que ele disse que tivesse levado para essa conclusão. Mas aqui ele disse, olha, se eu disse, eu falei mal, não me expressei corretamente, ou você não entendeu corretamente o que eu quis dizer. Porém, meus queridos, no final daquele mesmo ano, isso aqui foi em 64, né? Lá no finalzinho de 64, Umbanda prega uma mensagem, quem dizeis ser este? E ali o Umbanda vai tocar outra vez no assunto de Laodiceia, né? E aqui nesse sermão, no final de 64, ele vai dizer que Laodiceia já terminou. Vamos ver isso? Lá no parágrafo 120, ele disse o que esta era da igreja de Laodiceia seria. Tenho um livro especial saindo sobre isto, muito em breve. Ele estava escrevendo naqueles dias o seu livro, uma exposição das 7 eras da igreja. Então aqui está dizendo, eu vou escrever sobre isso no meu livro. Vejam, desta Laodiceia, para mostrar que ela já terminou, que ela já está selada ali, e Cristo está do lado de fora. Nunca disse que ele voltou a entrar novamente, sabe? Assim encontramos hoje colocando a palavra para fora exatamente como sempre foi. E agora, meus queridos? Afinal de contas, Laodiceia terminou ou não terminou? Aqui ele disse, Laodiceia terminou, e eu vou escrever um livro falando sobre isso. Mas meses antes ele disse, nunca disse que Laodiceia terminou. Então, nós temos que entender o que o Umbanda aqui está falando. Porque do contrário, você vai fazer uma interpretação equivocada, vai fazer como o que ele mesmo disse, você me entendeu mal, você não entendeu o que eu quis dizer, né? Ou então vai tentar, ou vai entender, vai concluir que o Umbanda aqui cometeu algum tipo de contradição. E não houve nenhuma contradição aqui. O que acontece é que, às vezes, a teologia de Umbanda era realmente dessa maneira. Então, é necessário que você tente se esforçar para entender o que ele está dizendo aqui. Então, vamos por partes. Você sabe que Umbanda sempre dizia que a era de Laodiceia era a era pentecostal. Porque começou com o avivamento do Pentecostes, né? Quando houve novamente o derramar do Espírito Santo, começando lá pela Rua Azusa, ou um pouquinho antes, se você quiser ir lá mais para trás, né? Com Parham. Enfim, há uma história longa até você chegar na Rua Azusa. Mas ele falava que essa era a era pentecostal, porque começou com eles. Separei aqui só algumas mensagens onde ele menciona isso. Demonologia, estado religioso. A igreja está toda poluída e a era pentecostal é a era de Laodiceia. Então tem a ver com os pentecostes, ou com os pentecostais, que fica morna e é vomitada da boca de Deus. E para fora de todo o grupo, Deus chama o seu remanescente, leva para o lar. Do grupo laodicense, do grupo dos pentecostais, ou de todos que pertencem a essa era, Deus está separando a sua igreja, a noiva de Cristo, para conduzi-la ao seu lar. E é exatamente isso, através da ressurreição. Ok, mais uma outra mensagem aqui, Deus escondendo-se em simplicidade, 63. Creio que a era de Laodiceia é a era pentecostal, onde ela chega ao ponto de morna e Deus a vomita de sua boca. Então veja, esta é a era dos pentecostais. Esta é a era de Laodiceia. Então, Deus, ele usou os pentecostais lá no início dessa era, quando ele se manifestou através de dons, de sinais, de milagres, como unção de cura, línguas, profecias, a restauração dos dons, né? Quando a era começou. Deus estava ali se movendo em meio aos pentecostais. Porém, meus queridos, a partir do momento em que os pentecostais se organizaram, naquele exato momento, eles morreram. Este avivamento que começou ali na Rua Azusa, quando eles tentaram organizar o movimento, tudo isso acabou, tudo isso morreu ali. Era disso que o Umbanda estava se referindo quando dizia que Laodiceia terminou. Porque no momento em que eles se organizaram, Deus não pôde mais se mover em meio àquele povo da forma como ele estava fazendo antes.
Porque quando eles se organizaram, eles estavam ali já rejeitando a palavra, rejeitando a Deus, porque Deus não ordenou a ninguém, a nenhum de seus filhos, que se organizassem. Então, quando Morbrana dizia que Laodiceia havia terminado, era porque então Deus não poderia mais usar o povo como ele estava usando antes. Porque agora eles estavam dando lugar a outras coisas, a outros rudimentos. Eles estavam agora fazendo uso de credos, de estatutos, de dogmas, e isso foi colocado no lugar da palavra de Deus. Então isso quer dizer que Deus foi colocado de um lado, Deus foi separado. Então o que foi que Deus fez? Ele então mesmo se separou, ele se afastou deste grupo. Então, embora a era de Laodiceia não tenha se encerrado ainda, porque ele disse que não terminou, ela de uma certa forma já terminou no sentido de Deus não poder mais usar este povo. Então, por causa da sua rejeição, por causa da sua apostasia, esta era já está selada para o juízo, né, por causa dessa atitude que ela tomou, daqueles que se organizaram. Então veja que quando Morbrana falava que Laodiceia terminou, ele estava se referindo ao seu avivamento. Quando os laodicenses ou os laodiceianos se organizaram, este movimento, esse avivamento acabou. E bem ali então, quando eles se organizaram, isso aconteceu. A coluna de fogo seguiu o seu próprio rumo, tirando então uma noiva, chamando para fora uma noiva desta era de Laodiceia. Mas a era em si de Laodiceia, ela continua em vigência até os dias de hoje. Porque é exatamente desta era de Laodiceia que Deus está tirando agora e chamando para fora uma noiva. Para que haja uma noiva, para que Deus chame para fora, tem que haver primeiro um povo de Laodiceia, para que deste povo essa noiva surja, né? Que é aquele remanescente, conforme disse Morbrana, que Deus agora está conduzindo para o lar. Então, como eu disse, nós já tratamos sobre esse tema em outras ocasiões. Eu citei aqui os sermões As Três Vindas de Cristo, a manifestação do ministério do Filho do Homem, né? Depois eu vou colocar os links na descrição do vídeo para aqueles que quiserem acessar esses textos para ter o acesso completo, onde ali explicamos muitas coisas. Mas nós tratamos sobre isso e na ocasião nós vimos as várias situações que o Morbrana apresentou para nós, onde ele entendia de que forma que Laodiceia iria acabar, né? E é sobre isso que queremos tratar um pouco hoje, né? O tema que eu quero dar aqui para esse nosso estudo é o fim da era de Laodiceia. Laodiceia, como ele disse, não terminou, mas há um momento que ela vai acabar, em todos os sentidos. Não somente nesse movimento pentecostal, esse avivamento pentecostal, que a partir do momento que se organizou, morreu, como também Laodiceia como a era gentílica da igreja. E é para esta questão, é para esse tópico que eu quero chamar a atenção. Há ocasiões que Morbrana se referia a Laodiceia, referindo-se à era pentecostal e ao seu movimento, ao seu avivamento, que morreu, que terminou, acabou. Mas outras vezes ele se referia a Laodiceia, não voltado exatamente a este movimento pentecostal, avivamento, mas a era da igreja gentílica em si. Nós estamos ainda vivendo a dispensação dos gentios e foi dividida em 7 eras históricas. Nós estamos na 7ª e última era da igreja gentílica. Deus ainda está tratando com os gentios. Quando a era de Laodiceia acabar, quer dizer que Deus não estará mais tratando com os gentios. Então, quando dissemos, como Morbrana disse, que Laodiceia ainda não terminou, estamos remontando ou levando em consideração isso, que a era gentílica da igreja ainda está operando, ainda está em vigor, ainda está sendo usada por Deus para deste povo dos gentios tirar a sua noiva gentílica. Então, quando nós tratamos sobre esse tema em outras ocasiões, nós fizemos uma lista de várias coisas que o Morbrana disse
que devem estar juntos, concomitantes à era de Laodiceia. Então, para que a era de Laodiceia termine, há outras coisas que têm que acabar antes. Porque junto com Laodiceia há o mover de Cristo. Então, para que Laodiceia termine, em primeiro lugar, meus queridos, este mover de Cristo é que tem que acabar. Então, o fim da era de Laodiceia está atrelada à volta de Cristo. Para que Laodiceia realmente termine, Cristo tem que voltar. Ok? E esta era atual de Laodiceia, ela só vai terminar quando Cristo vier para arrebatar a sua igreja, o que significa que isto só vai acontecer quando aquele último eleito, como a banda fala nos seus sermões, entre nesse corpo místico de Cristo. Enquanto o último eleito não for chamado, não for salvo, não for batizado, não for convertido naquele tipo certo de filho, conforme a banda diz que é necessário ser para poder ser adotado e ir para o arrebatamento, Laodiceia continuará ainda em vigor. O irmão Branham também lhe disse para nós que Laodiceia não terminará enquanto que todas as visões que Deus concedeu a ele em 33 se cumprem, ou se cumpram. Então ele disse em alguns sermões, nós vamos ler aqui, 5 já se passaram, o resto apenas 2. Né? E a última visão qualquer era a destruição da América. Não foi isso? Enquanto isso não acontecer, Laodiceia não termina. Ele disse isso. E chama agora a atenção também, novamente, para essa questão. Laodiceia é uma era gentílica. Quando, de fato, Deus terminar com Laodiceia, é também ao mesmo tempo que ele estará terminando com os gentios. Quando isso acontecer, queridos, Deus vai virar as costas para as nações, para os goins, para os gentios, e se voltará para os judeus. E vai, então, chamar para fora, né, 144 mil dentre eles que Deus vai selar. Então, até que isto aconteça, Laodiceia, então, não terminará, não estará totalmente concluída. Né? Então, nós podemos dizer, por antecipação, que potencialmente esta era já está acabada quando você remonta aos pentecostais, a este mover, este movimento, este avivamento que houve no início, que agora Deus não está mais operando através deles. Ainda que os dons estejam ali, os dons e a chamada, como disse Paulo, são irrevogáveis, os dons estão ali. Mas Deus não pode mais estar com eles, vindicando a palavra deles, porque eles não estão mais posicionados nesta palavra. E é desta maneira que o avivamento está morto. Eles substituíram a palavra de Deus, como eu disse, por credos, por estatutos, por dogmas. Então, de uma certa forma, podemos dizer que já por antecipação, potencialmente, Laodiceia já terminou, já acabou, né? Already over, são as palavras que o Mambanda usava lá no inglês. Ela já está selada, ela já está julgada pela sua posição, pela sua apostasia, pela sua rejeição à palavra. E, embora ao mesmo tempo, Laodiceia, como a última era gentílica da igreja, ainda esteja aqui aguardando pelo seu término. Então, quem interpretar de outra maneira aquela sua declaração de que Laodiceia terminou, quem não interpretar isso corretamente, então é porque não entendeu mal, ou melhor, não entendeu corretamente o que o Mambanda disse. E se existe uma coisa, meus queridos, que é muito mal compreendido por alguns irmãos e grupos da mensagem, é a respeito daquela predição que o Mambanda fez para o fim da era de Laodiceia, onde ele dava um ano para que supostamente isso acontecesse, que foi o ano de 1977. E nessa previsão, que ele disse que não era uma profecia, não era um assim do Senhor, Deus não disse isso para ele, isso era uma conclusão pessoal que ele tirou de alguns estudos. Ele disse que quando Laodiceia completasse, ou fosse concluída, findasse em 77, seria a mesma ocasião em que aconteceria, ou ela entraria naquilo que ele chamou de a completa apostasia. E isso é uma outra coisa que tem sido muito mal compreendido por alguns irmãos da mensagem.
Ele disse isto lá na mensagem da Era de Laodiceia, a mensagem pregada de 1960, lá no parágrafo 43. Ele diz aqui: nós cremos que a igreja de Laodiceia começou em 1906. Eu predigo, agora lembre-se, predigo, especialmente você que ouve a fita, eu não digo que vai ser, ou seja, ele não está profetizando, ele não tem aqui um assinde do Senhor. Mas eu predigo que isso terminará em 1977. Isso o quê? A Era de Laodiceia. Veja aí que ele disse que em um sermão, está terminado. Mas ao mesmo tempo ele diz, vai terminar. Porque em outra ocasião ele disse, não terminou. Mas ele fez uma estimativa, ele predisse, olha, eu quero supor, eu quero crer que até 77 esta era, na qual estamos agora, acabará. Mas ele vai dizer mais aqui, e é isso aqui que eu vou ler agora que faz alguns se confundirem. Ele diz que a igreja irá completamente à apostasia, e ela será expulsa da boca de Deus, e a segunda vinda, o arrebatamento de Cristo pode vir a qualquer momento. Ok, então aqui o irmão Branham está dizendo que, segundo uma projeção pessoal sua, a Era de Laodiceia deveria terminar em 77. Porém, ao mesmo tempo em que isso acontecesse, ocorreria o que ele chamou de apostasia da igreja e o arrebatamento da noiva com a vinda de Cristo. Porque, como eu já disse, o que vai fazer Laodiceia terminar é Cristo voltando outra vez, para arrebatar a igreja. Portanto, quanto à era gentílica, ele cria que ela acabaria em 77. Mas quanto ao movimento pentecostal, eu creio que agora você já entendeu, essa altura já estava terminado, já acabou, já estava morto. Então quando ele falava Laodiceia terminou, se referia a esse movimento. Deus não estava mais usando esse movimento porque apostatou. Mas a era gentílica da igreja ainda estava em vigor. Isso não acabou. E ele deu uma estimativa. Eu quero supor que em 77 ela também acabará, assim como os pentecostais, com seus dogmas, já estão terminados, já estão concluídos, já está terminado. Então, ele fala que isso vai acontecer culminando com uma apostasia. Ele diz aqui que uma apostasia vai acontecer em 77, quando Laodiceia terminar. E essa apostasia seria a partir daquele ano. Mas a que tipo de apostasia exatamente o Umbanda poderia aqui estar se referindo? Porque vocês devem entender que, na verdade, queridos, Laodiceia já havia apostatado muito antes de 77. O fato de Laodiceia estar morta e terminada, como ele disse, foi porque ela havia apostatado. Então, se ela já estava morta porque apostatou, por que ele disse que só em 77 que ela iria acabar por apostatar? Se ela já havia apostatado antes. A completa apostasia que o Umbanda aqui se refere, e que muitos não conseguem entender, tem a ver, na verdade, com a manifestação do anticristo. O Umbanda fala, nós vamos ler aqui, que Laodiceia estava morta, já estava acabada, porque ela apostatou. E a sua apostasia vai culminar com a manifestação desse grande líder que todos estão aguardando, um líder que vai unir as igrejas, um líder mundial, político, religioso, enfim, a besta, não é isso? É isso que está faltando. Esta apostasia que o Umbanda fala é dessa manifestação deste líder. Quando ele se manifestasse, seria ao mesmo tempo que a igreja também seria arrebatada, porque o Umbanda disse que este líder, este anticristo, não pode vir sem que antes Cristo venha e tome a sua igreja, a sua noiva. Isso ele disse lá no livro das Eras, na página 341. Porém, antes que o anticristo em pessoa assuma o comando completo desse sistema mundial de igrejas, ou seja, antes que a apostasia de 77 aconteça, a verdadeira igreja será tirada deste mundo para estar com o Senhor. Deus arrebatará sua noiva para a grande ceia das bodas do Cordeiro. Então, essa seria a completa apostasia. Mas que, como podemos ver até aqui, queridos, isso não aconteceu.
O anticristo ainda não se manifestou. O que significa então que esta previsão que o Umbanda havia feito para aquele ano 77 não se confirmou. Porque se o tipo de apostasia que ele previu já tivesse de fato começado em 77, com o anticristo então reinando, né, assumindo os sistemas, a noiva teria sido arrebatada, porque aqui ele acabou de dizer para nós de que antes que ele pessoalmente venha, que é a apostasia, a completa apostasia, a igreja é arrebatada. E ele disse, em 77 tem que acontecer isso, segundo a minha previsão. Isso não aconteceu. Então Laodiceia não terminou, porque o anticristo não veio. Laodiceia não terminou, porque a igreja ainda não foi arrebatada. Então, isto era a apostasia que o Umbanda estava se referindo. A noiva tem que ser arrebatada antes que Laodiceia entre nesta completa apostasia com o anticristo aqui reinando e se manifestando. Agora, nada disso poderá acontecer sem que antes todas as visões que Deus concedeu ao seu profeta lá em 33 se cumprem. Lembre que eu disse que essa era uma das exigências que tem que ser cumprida para que então Laodiceia termine. Ele disse isso na mensagem à era da igreja de Éfeso, 5 de dezembro de 60. Em 1906 começa a era da igreja de Laodiceia. E eu não sei quando ela terminará. Porém, agora ele vai dar uma sugestão para você de quando provavelmente essa era termine. Porém, eu predigo que isso será feito perto de 1977. Minha projeção para o término da era da igreja de Laodiceia é para 77. Agora, eu predigo, o Senhor não me disse. Você sabe que hoje muitos tiram proveito dessas declarações para dizer William Branham é um falso profeta porque profetizou a vinda de Cristo para 77. Você sabe tudo isso. Tem gente que tirou proveito dessas declarações. Mas mesmo ele dizendo aqui para nós, olha, eu não estou profetizando, Deus não disse nada disso para mim. É uma conclusão pessoal minha. Né? Porém, eu predigo isto de acordo com uma visão que me foi mostrada há alguns anos atrás. Se refere ao quê? Aquelas visões de 33, as 7 visões. Que 5 de 7 daquelas coisas já têm acontecido. Então o que ele está dizendo? Laodiceia só vai terminar quando a 7ª e última visão, que me foi dada em 33, aconteça. E a destruição da América. Isso aconteceu? Houve um ataque, eu não sei como é que vai ser essa destruição, se vai ser com um ataque nuclear, se vai ser um cataclismo, um fenômeno natural, eu não sei como vai ser isto. Também não foi explicado por Umbanda, mas isso tem que acontecer primeiro, antes que a era termine. Ele disse sim. Então veja que na previsão do Umbanda, Laodiceia terminaria em 77, ao mesmo tempo em que todas as 7 visões de 33 estariam plenamente cumpridas. E após isso, o anticristo então entraria em cena, o que segundo ele, essa era a apostasia, a completa apostasia, na qual Laodiceia teria que entrar. Mas como dissemos, essa palavra apostasia tem sido mal interpretada por alguns, visto que, de acordo com Umbanda, essa era na verdade, já havia apostatado muito antes daquele ano de 77. A apostasia prevista, portanto, para 77 era a manifestação do anticristo. Porque outra apostasia, diferente de anticristo se manifestar, já estava sendo feita. Os laodiceanos já estavam em apostasia. Então, esta era já havia, conforme disse o Umbanda, aberto as portas para o anticristo, porque ela havia apostatado. Só o que faltava agora era o anticristo se manifestar. No livro das Eras ele disse isso, na página 322. Não é este o resultado, o fim lógico, se a palavra é posta de lado em troca de credos? O Espírito Santo deposto em troca de papas, bispos, presidentes, conselheiros, etc. E o Salvador desprezado em troca de um programa de obras, ou de filiação à igreja, ou de algum tipo de conformismo ao sistema eclesiástico? O que mais pode ser feito contra ele? Isto é a apostasia.
Então veja que o irmão Branham aqui listou para você algumas coisas sobre o que é apostasia. Vamos ver aqui só algumas coisas. Ele falou várias aqui. Primeira, ele disse que colocar a palavra de lado e substituí-la por aquilo que os líderes ensinam. Isso é apostasia. Agora eu pergunto, Laodiceia já não estava fazendo isso? Laodiceia não estava colocando a palavra de Deus de lado e dando ouvidos ao que as lideranças do seu tempo estavam fazendo? Ele disse aqui que apostasia, apostatar, seria a mesma coisa que filiar-se a uma igreja ou a uma denominação. Ele disse aqui. Isso faz parte de uma apostasia. Eu pertenço a tal igreja, eu sou fulano, eu sou quadrangular, eu sou assembleiano. Em outras mensagens ele disse, isso são nomes de blasfêmia. Isso é apostasia. Afiliar-se a uma igreja ou uma denominação. Será que em Laodiceia isso não estava sendo feito? Claro que já. E outra coisa que ele cita como sendo apostasia, ele disse viver conforme um sistema religioso. Minha igreja ensina tal coisa, eu tenho que crer que Deus são 3 pessoas, ou coisa do tipo. Vivendo por um sistema, sendo conformado com o sistema religioso. Isso não estava acontecendo já nos dias do irmão Branham, quando ele escreveu aquele seu livro? Sim. Então, Laodiceia já estava em apostasia. Então você tem que entender com isto, que quando ele disse que em 77 vai entrar em completa apostasia, é uma outra apostasia. É de uma outra coisa que ele está se referindo. Então, não era então uma coisa ainda para o futuro. A apostasia de Laodiceia já estava acontecendo. O que ele imaginava era de que a partir daquele ano de 77 o anticristo então seria revelado, visto que Laodiceia já lhe havia aberto as portas para ele. E sendo assim, a vinda do anticristo seria essa completa apostasia que estava faltando para esta era. Ele continua aqui, isto é a renúncia da fé. Está falando da era de Laodiceia que apostatou. Esta é a porta aberta para o anticristo. É aqui. Quando o anticristo se manifestasse, porque as portas já estavam abertas para ele, então ocorre a completa apostasia. Porque Laodiceia já estava em apostasia. Pois se um veio em nome de seu pai, Jesus, e não foi aceito, mas rejeitado, então virá outro com seu próprio nome, mentiroso, um embusteiro, e a esse aceitarão. João 5,43. O homem do pecado, o filho da perdição, assumirá o comando. Quando isso acontecer, ocorre a completa apostasia. Volto a repetir mais uma vez, isso foi uma previsão de irmão Branham para 77, mas que acabou não acontecendo. Então, meus queridos, eu só estou dizendo tudo isso porque alguns irmãos, ministros, pregadores de grupos da mensagem chegam até a defender o irmão Branham. Veja, ele cita esses parágrafos que eu acabei de citar para você. O irmão Branham aqui não está fazendo uma profecia. Isso aqui não é uma profecia. Não tem aqui o assim diz o Senhor. 77 não era uma profecia. Mas alguns ministros estão lendo aquelas declarações que o profeta fez. Em 77 vai ocorrer a completa apostasia de Laodiceia. Há alguns ministros que estão lendo isso e estão dizendo, veja, em 77 isso aconteceu. Laodiceia começou a entrar em apostasia a partir de 77, exatamente como irmão Branham disse. Só que ao mesmo tempo eles defendem o profeta dizendo que ele não fez uma profecia. Então como é que eles vão dizer que aquilo que era apenas uma predição se cumpriu? Então o que é isso? Uma profecia acidental? Eles têm que se decidir. Se eles concordam com o profeta que ele não estava profetizando, então eles têm que entender que aquilo não se cumpriu, porque de fato não se confirmou o que ele previu. Mas eles estão dizendo, não, em 77 realmente Laodiceia apostatou. Porque eles não entenderam o que o irmão Branham disse. A apostasia de 77 era a vinda do anticristo. Pessoalmente já tinha que estar aqui entre nós. Só que isso não aconteceu. Mas eles querem espiritualizar as palavras do irmão Branham, dizer, não, isso já aconteceu. Só para dizer que ele não cometeu um erro. Se o irmão Branham disse que não fez uma profecia, eu estou tranquilo quanto a isso. Você não tem que se preocupar. Não precisa defender o irmão Branham e dizer, não, a previsão aconteceu. Então eles têm que dizer, olha, então foi uma profecia o que ele fez. Então há uma confusão entre eles. Eu já tenho visto um ministro dizendo, não, em 77 aconteceu o que o irmão Branham disse. A igreja de Laodiceia entrou em apostasia. Mas e antes, não estava em apostasia? Claro que estava. Então se eles dizem que foi só em 77 que ela entrou em apostasia,
é porque eles não entenderam a que tipo de apostasia Mombrana estava se referindo. Então, o apóstolo Paulo, ele disse que viria um tempo em que a igreja iria apostatar. Ele disse que alguns que se diziam crer acabariam depois não suportando a sã doutrina, porque você sabe que é a sã doutrina que mostra o erro, que mostra a falha, que mostra ali toda aquele convencionismo, aquela convenção do homem, aquela maneira humana do homem entender e interpretar as escrituras. A sã doutrina expõe isto. E alguns, quando são deparados com seus erros, ou eles se corrigem, ou eles simplesmente mantêm a sua posição só para não ter que admitir que estava errado. Em 2 Timóteo 4,3, Paulo diz assim: porque virá o tempo em que não suportarão essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Ou seja, eles vão procurar ministros que preguem para eles aquilo que eles querem ouvir. Se eles estão procurando, se eles querem crer no novo nome, estão buscando por isso, eles vão crer, vão sustentar ministros ou grupos ou sistemas que endossam isso, que tentam dar para eles um novo nome. Se há alguns que querem crer num Deus unicista, eles vão procurar em mestres especializados para lhes ensinar sobre isso. Se eles querem procurar um grupo que chame uma banda de falso profeta, eles vão buscar por líderes que possam alimentá-los e sustentá-los com esse novo tipo de fé, porque é uma fé, não deixa de ser uma fé, embora seja falsa. Então eles vão, depois Paulo aqui diz, eles se desviarão os ouvidos da verdade. O que é isto? Apostasia. Voltando às fábulas. Então, Mombrana disse, ele usou a palavra para apóstata, ele usou a palavra renegado, que é a mesma coisa. Então, os renegados, os apóstatas, eles sempre existiram em todas as eras. Em todas as eras históricas da igreja, sempre houve, desde o início, um tipo de apostasia, com o ingresso de um sistema que organizasse os homens, e desde então, quando isso acontecia, Deus separava a sua noiva dentre aqueles que apostatavam. No livro das Eras, Mombrana explica isto, na página 66, citando aqui a era de Éfeso, porque lá na era de Éfeso houve uma apostasia também. Não pode sofrer os maus, puseste a prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. Eram apóstatas. Os efesianos, os fiéis, identificaram aqueles apóstatas. Esses efésios criam que o povo de Deus tinha que ser santo. De acordo com este versículo, eles tomaram providências para manter o corpo livre do fermento do pecado. Mais do que, evidentemente, a apostasia já começara. Aqui uma banda está dizendo, lá em Éfeso houve uma apostasia. E assim foi, queridos, em todas as eras da igreja. Em todas as eras da igreja houve uma apostasia, paralelo a um povo que se manteve fiel. E quem foi este povo que se manteve fiel? É aquela parcela da noiva de cada era. E veja que Deus tira da era uma noiva. Assim como ele está tirando agora de Laodiceia, chamando para fora um povo para formar a noiva de Cristo, assim ele fez em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia. Em todas as eras ele fez isso, porque em todas as eras houve uma apostasia. Então, quando este grupo aqui de Éfeso apostatou, você pode aqui dizer que Éfeso ali acabou, terminou. Da mesma forma como a Mombrana disse com relação a Laodiceia. Laodiceia terminou, acabou, porque se organizou, o avivamento morreu. Quando aqueles efésios se apostataram e tentaram organizar o seu movimento, o seu avivamento acabou, morreu. Mas dentre eles, Deus estava separando a sua noiva. Aí ele continua, o pecado tinha entrado na igreja, mas eles foram obedientes às palavras de Paulo, quando disse para tirar os iníquos dentre eles. Eles eram um povo separado, a noiva é um povo separado. Eles tinham saído do mundo e agora não iam permitir que o mundo entrasse no meio deles. Eles não suportavam o pecado na igreja. A santidade para eles não era apenas uma frase, uma figura de linguagem, era um modo de vida.
E aí mais adiante aqui o irmão Branham vai falar um pouquinho daqueles apóstatas de Éfeso. Ele vai dizer aqui: depois eles quiseram ser exatamente como o mundo e entraram em completa apostasia. Isso foi em Éfeso. Depois, nas outras eras, aconteceu a mesma coisa. E agora em Laodiceia estaria a mesma coisa acontecendo também. Eles entrarão em completa apostasia. Então, quando os crentes de Éfeso se organizaram, eles entraram em apostasia e o avivamento deles também morreu. Naquele instante, como eu disse, nós poderíamos dizer a mesma coisa que o irmão Branham disse com relação a Laodiceia. Éfeso morreu, acabou, porque se organizou, porque pôs a palavra de fora, rejeitou a palavra, né? E assim como aconteceu com Éfeso, exatamente da mesma maneira, aconteceu depois então com as outras eras subsequentes. Eles se organizaram, e então o avivamento deles morreu, acabou aquela era, embora ainda estivesse em vigor até que Deus tirasse todo o povo daquela era para separar como sendo a noiva de Cristo. E uma coisa que é muito interessante, queridos, é que em cada era da igreja, o grupo apóstata é sempre maior em número do que o grupo da noiva que é separado. A noiva sempre foi uma minoria. Bambana disse que agora estamos uma minoria, mas isso não foi somente agora, não está sendo apenas agora. Em todas as eras, Deus separou um povo, mas sempre tem sido uma minoria. Então, um erro, meus queridos, ele nunca vem só. Agora, como você tem ministros, pregadores ou grupos, alguns que se titulam terceira etapa, são os que mais dizem que Laodiceia acabou. Assim como eles têm esse entendimento, assim como você encontra pessoas com essa mentalidade, dizendo que Laodiceia já terminou, como eu disse, um erro não vem só. Por conta disso, eles estão agora, são forçados agora a dizer, como alguns estão dizendo, que estão no milênio. Porque de acordo com o ensino do irmão Branham, depois que Laodiceia terminasse, isso já seria uma introdução para o milênio. Ele disse isso no livro das eras, vamos ver, lá na página 290. Eu sinceramente creio e sustento, como um estudante particular da palavra, juntamente com a inspiração divina, está se referindo às visões de 33, não está dizendo que Deus inspirou ele a profetizar algo para 77, porque ele disse que não foi uma profecia. Mas eu digo que 77 deve terminar os sistemas mundiais e introduzir o milênio. Então, como você tem alguns grupos, alguns ministros da terceira etapa dizendo para você que em 77 Laodiceia terminou porque entrou em apostasia completa, agora eles têm também que deduzir que o milênio já começou. E alguns estão dizendo exatamente isso, que eles estão no milênio. Então, como eu disse, um erro nunca vem só. Então, nós não estamos no milênio, simplesmente, queridos, porque Laodiceia ainda não terminou. Mas aquele que irá nos introduzir para o milênio, esse sim, esse já está aqui em nosso meio, preparando uma noiva, chamando para fora do sistema morto laodiceiano para levá-lo e introduzi-lo no milênio. O Moliveio, ele disse algo assim, eu quero ler isto, daquela série que nós traduzimos, da série Deidade. Ele disse o seguinte: perguntas e respostas sobre a Deidade número 1. Se você quer a plenitude do Espírito Santo, nós o temos agora mesmo. Deus mesmo, porque o batismo com o Espírito Santo abriu o caminho para o próprio Espírito Santo. E isso é Deus. Ele está aqui agora mesmo, pronto para guiar a igreja para o milênio. Ou seja, ainda não estamos no milênio, mas Deus mesmo está aqui nos capacitando e nos preparando e nos levar até lá, nos aprontar para estar até lá. É para isto que ele está aqui e é isso que ele irá fazer. Amém. Então, se você tem aí ministros nesta mensagem ensinando que nós já estamos no milênio, isso apenas mostra que essa é realmente a era da apostasia. Olha só o que o Mambana diz lá no livro das eras de novo, página 345. Ele diz aqui, Lutero tinha o Espírito Santo, depois cita outros homens aqui, Wesley, Booth, Knox, Whitefield, Brainerd, Jonathan Edwards, Miller, etc. Seguramente eles eram cheios do Espírito Santo. Sim, eles certamente eram. Porém, a era em que cada um viveu não foi a era da restauração. Nem foi alguma outra era, senão esta última era,
a era de completo escurecimento na apostasia. Esta é a era da apostasia. Mas entenda que a era de Laodiceia deveria ser uma era apóstata, e não somente quando ela terminasse em 77. Então alguns estão dizendo, em 77 entrou a apostasia. Não, esta era já é uma era apóstata. E esta é a era da restauração e a era do ciclo concluído. Com isto, tudo está acabado. Lembra que o Umbanda disse, eu estou escrevendo um livro, e nesse livro eu vou dizer para você que esta era terminou, que Laodiceia terminou. Lembra que ele disse isso numa mensagem? No finalzinho de 64? Eu creio que quando ele disse isso, ele já devia ter escrito essas linhas aqui, porque aqui ele disse, tudo está acabado. Mas ele não está falando da era gentílica, ele está falando desse sistema laodiceiano que já está morto. Então, veja que ele está se referindo à sua apostasia e à rejeição da palavra. Quando alguém rejeita a palavra, meus queridos, quando alguém faz isso, já está tudo acabado, já está tudo morto, já está tudo terminado. Então, o que o Umbanda quis dizer aqui, ou em algumas outras ocasiões, quando ele disse que Laodiceia acabou, o qual fez com que alguns entendessem mal o que ele disse, era de que não restava mais nada a ser feito nessa era para que ela fosse condenada e julgada. Ela já estava julgada praticamente, já estava condenada praticamente por causa da sua apostasia e por causa da sua rejeição. A sua apostasia frutificou plenamente nesta era, aguardando apenas o momento da colheita, conforme o Umbanda disse, a colheita e a queima, quando os feixes de trigo e de joio serão separados, e um será jogado para o juízo. No livro das eras ele fala isso. Esta era é a última das 7 eras da igreja. O que começou na primeira era, ou era de Éfeso, deve e irá chegar à plena frutificação e colheita na última era, ou era de Laodiceia. As duas vinhas produzirão seu fruto final. Os dois espíritos terminarão sua manifestação em cada um de seus destinos finais. A semeadura, a irrigação, o crescimento, tudo está acabado. O verão terminou. Ou seja, Laodiceia já produziu o que tinha que produzir. Tudo já está terminado. A foice é agora lançada na seara. Ou seja, só o que resta agora é o processo de julgamento desta era. E você sabe que além do irmão Brana, o irmão Oliveira também estava escrevendo o seu próprio livro naquela mesma época. O profeta do século XX, o mensageiro para a era de Laodiceia. E no seu livro, entendendo o que o irmão Brana estava pregando, ele também fala que Laodiceia já estava em apostasia. Não era uma coisa para 77, como alguns estão dizendo nessa mensagem. 77, Laodiceia entrou em apostasia. Não. Livei entendeu o que o Umbanda estava dizendo. E no seu livro ele também fala, Laodiceia já apostatou. Laodiceia já se separou de Cristo. Numa porção do seu livro, o irmão Livei fala aqui, a última igreja da última era é a mais deplorável de todas as eras, e sua vergonha e confusão culminam em completa apostasia. E mais adiante ele vai dizer aqui, nós falhamos em ver que o Espírito de Deus está predizendo a exata condição da igreja da era de Laodiceia. Ela finalmente se torna sem Cristo. Ele veio disso aqui, Laodiceia está sem Cristo, ou seja, já apostatou. Não era uma coisa para 77. 77, o que o irmão Brana previu, não era apostasia, mas ele previa a liderança apóstata encarnada. Satanás encarnado no seu líder. Mais adiante no seu livro, Oliveira fala mais uma vez sobre a apostasia de Laodiceia, que já estava em vigor, enquanto Oliveira também escrevia o seu livro. Ele vai dizer aqui, esta igreja hoje é rica, ela tem vastas propriedades e bens imóveis, e ações e apólices, seus pastores têm fundos de aposentadoria de multiplicados milhões, ela é rica em bens mundanos, mas muito pobre no espiritual. Ela está espiritualmente tão longe de Deus que Deus a chama desgraçada, cega e nua, e ela nem mesmo sabe.
Apesar de toda a sua apostasia, ela diz que fala por Deus. Aqui o irmão Oliveira está dizendo para você o que o irmão Branham já dizia nos seus sermões. Laodiceia já está em apostasia. Vou repetir mais uma vez, só estou lendo tudo isso aqui para você porque tem alguns irmãos da mensagem dizendo que foi só em 77 que a igreja de Laodiceia entrou em apostasia. Por que isso? É porque o irmão Branham profetizou e aconteceu. Mas ele mesmo disse que não era uma profecia, né? Estou predizendo. Então veja, queridos, é por isso que Deus está separando um povo dessa era e colocando em uma outra era, que é o que o irmão Branham chamou de a era da noiva. O irmão Branham disse que nós estamos agora numa outra era. E essa é uma palavra que alguns grupos também usam para dizer, ou para justificar a sua doutrina, o seu ensino de que Laodiceia acabou. O irmão Branham disse uma mensagem que nós não estamos mais nessa era, estamos em uma outra era. Vamos ler isso. Eventos Modernos, 65. Não estamos vivendo em uma era pentecostal. Estamos vivendo em outra era. Aí eles pegam isso aqui e dizem, vê, acabou Laodiceia. Terminou a era gentílica de Laodiceia. Veja, não estamos vivendo em uma era metodista, estamos vivendo em outra era. Estamos vivendo aqui em cima para a era da noiva, o chamado da igreja para fora. A noiva é chamada de Laodiceia. Eu volto a repetir, para que haja uma noiva sendo chamada tem que haver uma Laodiceia. Reunindo-a para o arrebatamento. Essa é a era em que estamos vivendo agora, em minha honesta opinião. Ok, mas entenda que esta era da noiva agora não é outra coisa senão um retorno àquela mesma era de Éfeso. Porque o irmão Branham disse que nesses últimos dias a igreja ou a noiva de Cristo ela voltaria a ser uma igreja efesiana. Então, quando o irmão Branham diz que nós estamos na era da noiva, ele está se referindo a esta era efesiana. A igreja se convertendo em Éfeso outra vez. Ou seja, como foi lá no Alfa, agora volta a ser no Ômega. E o Ômega volta a ser como era no Alfa. Há uma mensagem que ele fala isso, um paradoxo, 17 de janeiro de 65. E nos foi prometido outro Efésios. Está previsto aqui na Escritura. Portanto, eu creio que estamos vivendo em Éfeso novamente. E quanto mais ele prometeu, quanto mais está deixando na Bíblia. Até esta mesma era em que estamos vivendo. Os Efésios novamente, das eras da igreja. Temos 7 eras da igreja. E nos foi prometido que na era da igreja de Laodiceia haveria outro Éfeso. Isso mesmo. E nós estamos aqui. Então, quando ele diz que estamos numa nova era, que é a era da igreja, a era da noiva melhor, aqui ele está explicando para você. É a noiva efesiana. Então, quando o irmão Branham falava que Laodiceia seria concluída, antes que ela terminasse, Deus chamaria para fora desta era um povo para ser a noiva de Cristo. Há uma declaração que o irmão Branham fez, e eu quero supor que talvez seja daí que aquela pessoa teve a sua dúvida e fez aquela pergunta. Irmão Branham, recentemente parece que o senhor disse que Laodiceia terminou. De onde será que essa pessoa tirou isso? Há uma mensagem que o irmão Branham pregou antes daquela sessão lá, daquela série de perguntas e respostas, que foi a mensagem A Festa das Trombetas. Alguns ministros da mensagem que creem que Laodiceia acabou em 77 estão usando também essa declaração aqui do irmão Branham, e talvez foi por causa baseado nisto que aquela pessoa fez aquela pergunta. Mas lembra da resposta do irmão Branham? Eu não disse isso, você me entendeu mal, ou eu não me expressei correto. Vamos ver, isso está na Festa das Trombetas, na tradução da Voz de Deus, a partir do parágrafo 244. Aqui o irmão Branham diz, houve 3 etapas disso, como eu disse, os mártires, a era dos mártires, né, primeira etapa, depois a etapa dos reformadores, né, ele citou ali alguns, né, Lutero, Knox, né, e agora o tempo do chamado para fora. O que é o tempo do chamado para fora? É o momento em que agora o profeta, o mensageiro de Malaquias 4 se manifesta, com uma mensagem vindicada, né? Essa é a terceira etapa. Nessa terceira etapa
Deus usaria este ministério para trazer até nós uma mensagem que iria separar uma noiva, chamando para fora do sistema desta era uma noiva. E isso não era para ser feito nos dias dos mártires, isso não era para ter sido feito no tempo dos reformadores, isso é para ser feito agora nessa terceira etapa, como a Umbanda chamava. Aí então a Umbanda diz aqui, quando concluído na era de Laodiceia, concluído o quê? Essa terceira etapa. Essa mensagem que teria que ser entregue por um mensageiro. Quando esse mensageiro terminasse, quando ele saísse de cena, quando seu ministério fosse concluído em Laodiceia, né, o que acontece? De acordo com Apocalipse 10, o mistério de toda a Bíblia seria dado a conhecer à noiva. Está certo? Só que alguns interpretam isso errado. Eles estão aqui lendo de que maneira? Que o Umbanda está dizendo aqui que quando Laodiceia terminasse, então seria na ocasião em que todo o mistério da Bíblia seria dado a conhecer à noiva. Então alguns estão pegando essa declaração e estão dizendo, veja, quando Umbanda pregou a abertura da palavra, ou seja, revelou todos os mistérios, ou deu a conhecer à noiva todos os mistérios, então ali acabou a era de Laodiceia. Então alguns dizem que nem foi 77, eles dizem que foi em 63. E eles se baseiam nessa declaração aqui. Só que veja, será que foi isso que o Umbanda disse? É só você pegar o que ele vai dizer um mês depois, lá em agosto. Umbanda, parece que o senhor disse ali na festa de trombetas que acabou a Laodiceia. Ele disse, não, eu não disse isso. Se eu disse isso, ou eu falei mal, ou você não me entendeu corretamente. Aqui está, querido. É muito provável que tenha sido baseado nessa mensagem que surgiu aquela pergunta. Agora, mais adiante, o Umbanda vai dizer aqui, ainda nessa mensagem, a noiva chamada para fora pela palavra. Cristo, ele mesmo chamando a noiva para fora. Isso será entre o sexto e o sétimo selo e a sexta e a sétima trombeta. Então, aqui o Umbanda está dizendo, é Cristo, na verdade, quem chama uma igreja para fora. Não era o mensageiro. Né? Ele disse, quando fosse concluída essa etapa em Laodiceia, ou seja, quando o mensageiro entregasse sua mensagem, então só que faltaria agora seria o quê? Seria de fato a noiva ser arrebatada, ser juntada e reunida, depois então Laodiceia terminaria. Mas aqui é dito pelo irmão Branham que é Cristo mesmo quem faz o chamado para fora. E o irmão Branham não está aqui mais. Então quem é que chamava para fora? Era o profeta? Era o Elias? Não. Não era um profeta, não era o William Branham. Quem chamava para fora é quem está aqui agora fazendo isto. Agora ele está usando a mesma mensagem que ele deu para o seu mensageiro. Cristo é quem está aqui agora chamando para fora. Então ele disse, quando isso se concluir, então termina a Laodiceia. É isso que o Umbanda estava dizendo. Então Cristo mesmo é quem chama a noiva para fora. Portanto, mesmo com a ausência do mensageiro da era de Laodiceia, Cristo ainda está aqui chamando a sua noiva por meio da mensagem que ele entregou para o seu mensageiro. E esse chamado para fora ainda não acabou, porque é Cristo que está fazendo esse chamado. Ele só termina então quando Laodiceia se encerrar. Então, o irmão Branham, ele disse que o tempo que nos separa do final desta era para a vinda de Cristo é tão curto que quase você não vê a diferença. Ou seja, o tempo que falta é tão pouco que realmente isso está muito próximo. Se por um lado Laodiceia ainda não terminou, o tempo que resta para que isso aconteça é muito pouco. Ele disse isso na mensagem 70ª semana de Daniel. Não há nem sequer uma largura de uma lâmina de faca entre o final desta era e a vinda de Cristo. Aqui ele está dizendo, o que vai terminar esta era é a vinda de Cristo. E o que falta para isso acontecer? Muito pouco. O que separa um evento do outro, fim de Laodiceia e vinda de Cristo, é muito pouco. Não resta mais nada. Está Israel em sua terra natal? Nós sabemos disso. Estamos na era de Laodiceia? Sim, irmão Branham, estamos na era de Laodiceia. Mas como ele disse, o tempo que falta para isso terminar e Cristo vir é muito curto. Né? Então vejam, meus queridos, ainda voltando àquele sermão da festa das trombetas, quando ele disse isso, quando o tempo for concluído em Laodiceia, quando houver
o chamado para fora, ou seja, quando a mensagem do chamado para fora for concluída, for entregue, e ela já foi concluída, já foi entregue, o mensageiro já partiu, já terminou o seu propósito, então todos os mistérios da Bíblia seriam entregues à noiva, dados a conhecer à noiva. Então depois disso, só que faltaria o quê? O Cristo, que é quem está chamando a noiva, termine isto. Quando ele terminar de chamar, quando o último eleito entrar, então se encerra esta era de Laodiceia. Nessa sequência que o Umbanda falou essas coisas, depois ele fala que quando termina a festa do Pentecostes, começa a festa de expiação. Porque ele comparava as festas com esses, ele fazia disso como tipos. Ele pegava a era de Laodiceia como aquela festa do Pentecostes. Então, depois que termina a festa do Pentecostes, quando acaba a era de Laodiceia, começa uma outra fase, que é quando Deus começa a chamar o povo judeu. Porque a festa de expiação que o Umbanda fez na sua tipologia já era a separação dos 144 mil eleitos dentro do povo de Israel. Então, quando terminar de fato, quando for concluída a era de Laodiceia, então termina a festa do pentecostal, é isso, e começa a festa de expiação. Deus se volta para os judeus. Ele disse isso nessa mesma mensagem. Então, dizer que Laodiceia já teria acabado em 77, como alguns estão dizendo, então seria a mesma coisa que dizer que agora esses 154 mil já estão sendo chamados por Deus, chamados para fora, né? Que a festa de expiação aí já começou, porque já terminou Laodiceia. Mas como nós vimos, como nós entendemos até aqui, não foi isso que o Umbanda disse. Então, quando a era de Laodiceia terminar definitivamente, meu querido, então é porque toda aquela operação do Espírito Santo que vem acompanhando a era de Laodiceia até aqui também terá acabado primeiro. Antes que Laodiceia acabe, o mover de Cristo nessa era tem que acabar primeiro. Então, Cristo mesmo é quem está fazendo o chamado agora. Então, no momento em que ele parar de fazer o seu chamado, então acaba a Laodiceia. Quando Cristo terminar de fazer o seu chamado, quando não houver mais ninguém para ele chamar, porque o último já foi chamado, então é isso. Acaba a intercessão, não há mais propiciação, não há mais misericórdia, não há mais graça para essa geração. Porque Deus já estará findando o seu trato com os gentios. Acabou a era gentílica histórica da igreja gentílica. Mas isso não aconteceu ainda. Então observe que quando o Umbanda prega aquela mensagem, a festa das trombetas, no mês seguinte, depois que ele prega isso, o Umbanda ele deixa ainda mais claro para você de que essa era da igreja, a era Laodiceia, somente vai acabar quando a noiva toda for chamada para fora. Perguntas e resposta número 4. A noiva, quando ela é tirada da igreja, então a era da igreja cessará. Mas entenda que a noiva só será tirada da igreja quando o arrebatamento acontecer. Então aqui o Umbanda está dizendo, essa era não acabou. Laodiceia entra em caos. Por quê? Porque ela ficou só. Então a noiva saiu, foi arrebatada, essa era ficou só. O povo que está aqui, que se diz ser cristão, ou que se diz a igreja, vai ficar aqui sozinhos, com seus credos, com seus dogmas, com as suas ordenanças. E depois, o Umbanda aqui vai dizer para você o que vai acontecer em sequência, logo após isso. Depois que termina a era Laodiceia, a noiva é arrebatada, o que vai acontecer? Ele diz aqui, a noiva vai para a glória. O período de tribulação chega em cima da virgem adormecida por 3 anos e meio. Enquanto Israel está recebendo a sua profecia. Agora estão sendo chamados para fora. Deus separando 144 mil. Que é a festa da expiação, segundo a tipologia do Umbanda. Então a tribulação chega a Israel. E depois vem a batalha do Armagedon, que destrói todas as coisas. A batalha do Armagedon é uma batalha entre todas as nações. O Umbanda diz que todas as coisas serão destruídas nessa batalha. E então a noiva retorna com o noivo por 1000 anos no reinado do milênio. Meus irmãos, prestem um pouco atenção nisso aqui. Aqui o Umbanda está dizendo, antes do milênio ocorre a grande batalha do Armagedon, onde todas as coisas serão destruídas. E você tem ministro da mensagem dizendo que nós já estamos no milênio. Cadê a batalha do Armagedon que tem que acontecer antes disso?
Viu quão confusos, viu quão apóstatas esses ministros da mensagem estão? Aí o irmão Branham continua. Depois vem o julgamento do trono branco. Depois disso vem os novos céus, a nova terra e a nova cidade descendo de Deus do céu. Eternidade e tempo se misturam. Veja, todas essas coisas têm que acontecer depois que Laodiceia acaba. Se Laodiceia acaba da maneira como eles querem fazer você crer que acabou, então essas coisas já tinham que estar em decurso. Já teria que estar acontecendo. Então eu quero mais uma vez chamar a atenção para você de que esta mensagem de a fé das trombetas, alguns estão usando para dizer que Laodiceia já acabou. E alguns irmãos não estão usando esta mensagem que eu li para você aqui, a tradução da voz de Deus. Essa foi a tradução que eu li. Eles estão lendo uma outra tradução que foi feita pela palavra original. Eu não queria mencionar isso, mas vou mencionar, tanto é porque está no meu texto. Quando eu publicar, você vai ver isso lá, você verifique, você compare as duas traduções. Alguns até fazem uma comparação do texto da voz de Deus com o inglês. E quem conhece inglês sabe que a voz de Deus traduziu corretamente o texto. Mas quando você pega a tradução da palavra original e confronta com o inglês, você vai ver que não está correto. E o que está acontecendo? Esse povo que diz para você que Laodiceia acabou em 77, quando eles leem essa mensagem, eles preferem ler essa tradução errada que foi feita para essa mensagem. Olha só como é que foi traduzido aqui. Lá no parágrafo 206. Houve 3 estágios disso, como eu disse. Os mártires, a era dos mártires por isto, e então o estágio dos reformadores, e agora o tempo da chamada. Quando terminada a era de Laodiceia, de acordo com o Apocalipse 10, o mistério da Bíblia seria conhecido pela noiva. Então essa tradução aqui diz, quando terminar a era de Laodiceia, é porque todo o mistério da Bíblia for dado a conhecer. Então eles pegam essa tradução errada e dizem, veja, quando o irmão Branham deu a conhecer todo o mistério da Bíblia para a noiva, então acabou Laodiceia. Só que não foi isso que o irmão Branham disse. O irmão Branham disse, quando terminasse, quando fosse concluído o chamado para fora, em Laodiceia, então é porque todo o mistério da Bíblia seria dado a conhecer à noiva. Quando este mensageiro estivesse aqui para trazer a mensagem do chamado para fora fosse concluído, e é em Laodiceia que acontece isso, porque não foi no tempo dos reformadores, não foi no tempo dos mártires, então tudo isso seria dado a conhecer. Nós, a noiva, temos o conhecimento da mensagem que nos separa. Isso já foi completado, já foi concluído. Mas, na verdade, o chamado para fora ainda continua, porque o irmão Branham disse, é Cristo quem está fazendo o chamado. Foi isso que o irmão Branham disse lá. Mas essa tradução aqui está equivocada. Aqui diz que uma banda falou outra coisa, e não foi isso que ele disse. Aqui diz, quando terminada a era de Laodiceia. E não foi isso que ele falou. Então eles pegam isso e dizem, então quando Mambana abriu a palavra em 63, acabou a era de Laodiceia. É essa a conclusão que alguns estão fazendo. Então veja, eles têm doutrinas de estimação, porque eles também possuem traduções de estimação. Eles procuram a melhor tradução que possa adequar ao tipo de doutrina que eles forjam. Então eles estão usando essa tradução aqui equivocada para tentar defender isto. Olha, em 63, Mambana revelou toda a Bíblia, foi dada a conhecer a noiva, então ali acabou Laodiceia. Ali terminou tudo. Né? Alguns dizem que isso foi 77, outros dizem que foi antes disso. Mas, queridos, eu estou dizendo isso para você porque, na verdade, Laodiceia, ela não apostatou somente em 77. A parte de Laodiceia, como a Mambana disse que terminou, que acabou, não foi em 77 que aconteceu. Foi muito antes disso. Na verdade, meus queridos, Laodiceia acabou antes mesmo de William Branham entrar em cena. Aquele avivamento pentecostal no qual Deus se envolveu ali, esteve com eles, se manifestando com dons, com sinais, com línguas. Eu disse para você que a partir do momento que eles se organizaram, ali naquele exato momento, aquela era morreu. A era pentecostal morreu ali. O seu avivamento morreu ali. Então, quando Deus se voltou para o seu profeta mensageiro em 33, lá no Rio Raio, com aquela mensagem, como João Batista foi enviado para precursar a primeira vinda de Cristo, tua mensagem precursará a segunda vinda. Quando Deus buscou o seu profeta para vindicar com essa mensagem, com essa comissão, foi porque Laodiceia já estava morta. O sistema laodiceiano, pentecostal, com o seu avivamento já estava morto.
Deus já estava separando o seu profeta e vindicando o seu profeta justamente para fazer isso. A coluna de fogo já se ausentou dos pentecostais, porque eles se organizaram, rejeitaram a palavra, e agora Deus estava separando um servo seu com uma mensagem para fazer o chamado para fora. Então, não foi em 63, não foi em 77 que a era de Laodiceia foi rejeitada por Deus ou entrou em apostasia. Foi muito antes disso. Quando Deus foi comissionar o seu profeta, é porque essa era de Laodiceia pentecostal já estava morta, já estava rejeitada, já havia apostatado. Você pega aí alguns livros de história, por exemplo, dos avivamentos pentecostais na América, e você vai ver que muitos concordam que o avivamento pentecostal ele terminou com os últimos pioneiros ali deles. Smith Wigglesworth, Charles Price, eles citam também Amy Semple McPherson, a fundadora da Quadrangular. Eles morreram entre 46 e 47, os pioneiros daquele movimento. E eles dizem que quando esses pioneiros morreram, partiram, todo avivamento pentecostal acabou. E os estudiosos admitem que com William Branham começa um outro mover, que eles chamam da chuva temporã, ou chuva serôdia, ou chuva tardia. Houve um novo mover. Há uma entrevista do T.L. Osborne, que ele concedeu uma vez ao R.R. Soares, quando ele foi na sua casa, lá em Tulsa, Oklahoma. Osborne disse: eu procurei saber onde que estava o mover de Deus, mas eu não encontrava. Fui procurar os líderes lá, os seguidores de Wigglesworth, mas o Wigglesworth já tinha falecido. Fui buscar Amy Semple McPherson, mas também já havia falecido. Eu não via mais se mover, mas quando encontrei William Branham, então eu vi que algo novo ali estava acontecendo. Então veja, os pentecostais já estavam terminando, a era já estava acabada. Os pentecostais já estavam mortos ali. O avivamento já tinha acabado, com seus pioneiros que também já estavam quase todos mortos. A partir de 47, que foi quando o irmão Branham entrou em cena, é porque Deus já estava de fato usando ele para entregar uma mensagem, a mensagem do chamado para fora. Então, com tudo isso, eu quero dizer para você que Laodiceia não acabou com a abertura de palavra, não acabou em 77 como alguns querem, mas já acabou bem antes. Em termos de avivamento, já estava morto, embora a era gentílica estivesse em vigor. Estou dizendo isso porque você tem mensagem onde o profeta disse: Laodiceia não acabou. E ao mesmo tempo diz: Laodiceia acabou. Qual foi a Laodiceia que acabou? A Laodiceia do avivamento pentecostal. E quando foi que acabou? Eles dizem 77. Não. Antes mesmo o Branham entrar em cena já estava acabado. E há a outra Laodiceia, que é a Laodiceia como a era gentílica da igreja, a era histórica. Isso ainda não acabou. Só acaba quando acaba o chamado para fora, quando o último eleito entra, quando o Cristo vem, quando a igreja é arrebatada. Você já viu isso? Quando as visões se cumprem, as visões de 33 se cumprem. E por que tinha que ser as visões de 33? Porque foi ali em 33 que Deus começa a separar o seu profeta. Porque Laodiceia já estava morta. A Laodiceia do avivamento pentecostal já estava morto. E você vai ver que uma banda fala algo assim, já em várias mensagens. Eu poderia fazer uma pesquisa mais profunda, mas eu vou citar só essa mensagem aqui de 1947. Olha o que uma banda vai falar aqui da era de Laodiceia. Mensagem Os Filhos de Israel, 23 de novembro de 47. Estamos em nossa terceira e última etapa. Porque você sabe, ele falava justificação, santificação, Lutero, Wesley, e a terceira etapa, que é os pentecostais, a era dos pentecostes, Laodiceia. É disso que ele está falando, essa terceira etapa aqui. O batismo com o Espírito Santo, a restauração dos dons. Então estamos agora nessa última etapa aqui, a restauração dos dons, pentecostais, ok. E lembre-se, a era pentecostal é uma era rejeitada. Ele não disse que algum dia seria rejeitada. Ele está colocando no presente. Laodiceia já está rejeitada. Em que ano foi isso aqui? 47, 30 anos antes dele dizer que ela entraria em completa apostasia, que é uma outra coisa. Mas aqui em 47, uma banda está dizendo: esta era já apostatou, já morreu. A era pentecostal é uma era rejeitada. Eu odeio dizer isso, pois nunca encontrei fé em nenhuma igreja como na igreja pentecostal. Mas ela está rejeitada. Por que ela está rejeitada? Porque ela apostatou. Seu avivamento morreu.
Os pioneiros já estavam também todos mortos, praticamente. Então, essa é uma declaração firme aqui que o Umbanda está fazendo. Se ele diz que ali em 47, Laodiceia já estava rejeitada porque apostatou, como que alguém agora, nessa mensagem, vai dizer que isso aconteceria só em 77? Aqui ele está dizendo para você que foi muito antes, porque é a última era da igreja de Laodiceia, morna. Será retirada da boca de Cristo, mas Deus tirará de dentro dela o seu povo daquela era pentecostal. Eu mesmo sou uma prova disso. Antes de conhecer a mensagem, eu estava entre os pentecostais. Eu estava lá entre um grupo pentecostal, só que eu estava lá como um apóstata, com nomes de blasfêmia, me identificando com uma outra coisa. Mas Deus me tirou, assim como está tirando outros de lá, outros dessa era. Você diz, bem, eu estou procurando por uma ótima era. Oh, eu sei, muitos de vocês estão buscando por isso. Há um ensino, as escolas dos profetas, e todos eles diriam que uma grande era da igreja está se aproximando. Até hoje isso ainda está acontecendo. Você tem Benihim dizendo uma grande era está para acontecer. Parece que novamente ele voltou com esse discurso logo após a morte do Billy Graham. Ah, isso é um sinal de que uma coisa grande está para acontecer com a igreja. A união dos cristãos. Então, sempre houve esse desejo. Algo grande e poderoso, um grande avivamento está para acontecer. Aqui uma banda diz, eu sei que vocês estão desejando isso, eu sei que tem muitos profetas profetizando um grande mover, um grande avivamento. Aí ele vai dizer aqui, vai jogar um banho de água fria. Não creia nisso. Não creia nisto. A próxima coisa a vir é Cristo para a sua igreja. Ou seja, não há outro avivamento. Agora nós estamos na era da noiva, sendo chamados para fora desse sistema. A próxima coisa a vir é Cristo para a sua igreja, isso mesmo. Então lembre-se, a última era da igreja é a era da igreja de Laodiceia. Uma morna que é vomitada da boca de Deus. É verdade, e você sabe disso. Então veja, embora ele dissesse aqui, essa era já está morta, já está rejeitada, ao mesmo tempo ele não negava que nós estamos ainda vivendo nessa era. Umbanda diz aqui, na mensagem do arrebatamento, 4 de dezembro de 65, todos sabemos que estamos vivendo na era de Laodiceia. Mas alguns, principalmente os grupos da terceira etapa, dizem, não, isso já acabou, isso já morreu. Mas aqui uma banda diz, nós estamos. Nunca haverá outra era além. Não pode haver. Assim, estamos vivendo na era de Laodiceia. O último sermão doutrinal pregado por William Branham, ele disse, nós estamos em Laodiceia. Outra mensagem, estatura do varão perfeito de 62. Veja onde estamos vivendo agora, em Laodiceia. Mas alguns estão dizendo que isso não é verdade, que Laodiceia já acabou. Mas aqui está dizendo, nós estamos vivendo agora. Onde a igreja foi a pior era da igreja que eles já tiveram. Na Bíblia, descobrimos que era a única era da igreja que Deus estava do lado de fora da igreja, batendo, tentando voltar para o seu próprio edifício. Os credos e denominações o haviam tirado de sua própria igreja. Agora, você acha que é somente das portas das igrejas denominacionais ou pentecostais que Cristo está batendo? Cristo também está batendo em muitos tabernáculos da mensagem. Porque ele está tirando de Laodiceia um povo para ser formado a noiva de Cristo. E Laodiceia não é só as denominações, tem muito de Laodiceia em vários grupos da mensagem. Então, dentro dos grupos da mensagem também Deus está batendo para tirar a noiva, para separar a noiva, porque Laodiceia está em toda parte. Onde houver apostasia, aí está a era de Laodiceia morta, com seu avivamento morto. Ainda que eles dizem que estão vivos. Olha lá uma mensagem, não é mensagem, aqui o livro das eras, página 340. E assim chegamos à última era, a era de Laodiceia. Essa é a nossa era. Ele não disse essa foi, ele disse essa é a nossa era, livro das eras. Porque você sabe que na projeção dele deixaria de ser em 77. Então aqui no seu livro tem que dizer, essa é a nossa era, estamos nessa era. Sabemos que é a última porque os judeus estão de volta à Palestina, não importa como chegaram lá, eles estão lá. Este é o tempo da colheita, mas antes que possa haver uma colheita, tem que haver um sazonamento, um amadurecimento de ambas as vinhas.
tempo de colheita. Agora, você já notou que no tempo da colheita, embora haja uma verdadeira aceleração do amadurecimento, há uma consequente desaceleração no crescimento até não haver mais crescimento? Então aqui ele está dizendo, nesta era que estamos vivendo, não está havendo mais crescimento. E depois ele pergunta, e a verdadeira vinha, o que dizer dela? Está ela crescendo? Não. Veja, nesta última era, está aumentando até o número de apostasia. Mas a noiva, queridos, está ficando cada vez menor. Como eu disse um pouco antes, nesse estudo, em cada era sempre houve um grupo que apostatou e um grupo que se manteve fiel. E o grupo apóstata é muito maior do que o grupo que se mantém fiel, que permanece fiel. O grupo que permanece fiel, que é o chamado para fora daquele sistema apóstata, sempre foi uma minoria em todas as eras históricas da igreja. Então, só para nós concluir esse estudo aqui, só quero entrar nesse ponto, citando aqui alguns sermões do Mombrana, onde ele trata disso. Deus, ele sempre tratou com uma minoria, que é o seu povo. Ele disse isso lá na mensagem Nomes Blasfemos. Deus, em cada uma dessas eras, pegou o povo eleito, separou um povo que não quis apostatar. Hebreus 11 diz que esses sem nós não são aperfeiçoados. Estão vendo? Mas agora, a igreja veio disto, vindo em minoria o tempo todo até entrar na era pentecostal. Então, assim como as demais eras, como foi lá em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, a de Laodiceia também acabou no momento em que ela se tornou grande e importante. Porque os que se organizam, eles pensam que eles estão com a verdade, que eles estão com a palavra do dia, só que eles são apóstatas. Eles se tornam grandes, eles se tornam importantes, mas porque são apóstatas. E desses Deus tira uma minoria para formar sua noiva. Mensagem da Escritura na parede. Isso que aconteceu com as igrejas. Nós ficamos inchados. Somos grandes denominações. Isso que aconteceu com os presbiterianos, metodistas, batistas, pentecostais e todos os demais. Você está inchado. Você é alguma coisa grande. Se você vê um espírito parecido com isso, também entre os grupos da mensagem, pode ter certeza, isso é Laodiceia. Porque é dos laodiceanos que o Mombrana aqui está falando. É exatamente nessa hora que Deus deixa você quando você faz isso. Quando você se acha grande, porque você se organizou, Deus deixa você. Ou seja, você está morto, está acabado. Você se torna uma organização poderosa, mas eu preferiria ser um humilde servo do Senhor do que todas as organizações que existem no mundo. Ou ir para a maior igreja, ou pertencer à maioria. Eu prefiro estar na minoria de qualquer forma e estar certo com Deus em qualquer momento. Amém. Outra mensagem aqui, guiado pelo Espírito de Deus. Não importa o quanto você esteja em minoria, desde que você seja guiado pelo Espírito Santo, você está em maioria. Não importa que você pertença à noiva, que é um grupo pequeno. Se você está com Cristo, ou se Cristo te guia, ou o Espírito de Cristo guia você, você está na maioria. Amém. Outra mensagem, Deus guarda a sua palavra, de 57. A igreja de Deus sempre foi a minoria, até que Jesus venha. Não tenhais medo, pequeno rebanho. Olha, por que pequeno rebanho? Porque sempre foi uma minoria. Pois é da boa vontade do vosso Pai dar-vos o reino. Isso mesmo. Estamos na minoria, mas está tudo bem. Enquanto Deus estiver aí, ainda é maioria para mim. E eu sei que é para você. Pois, se Deus está com você, quem pode estar contra você? Ok. Mais uma mensagem aqui para não encerrar. Esteja certo de Deus, de 59. Sabe, o povo de Deus sempre esteve em minoria, nem sempre na maioria. E falo sobre o escolhido e eleito, o povo eleito de Deus. Ok. Desde o princípio não foi assim? 59. Ao longo das eras, tivemos credos e denominações e tudo mais. Mas a igreja do Deus vivo se move da mesma maneira. Ela está na minoria. Eu sei disso. Mas algum dia ela estará na maioria, quando os redimidos de todas as eras surgirem para seguir com ela de encontro a Jesus. Ela é a igreja do Deus vivo.
Amém. Nós seremos a maioria enquanto nós aceitarmos ser essa minoria que Deus está separando em cada era. É isso que a Umbanda disse. Só essa mensagem aqui agora, queridos, e eu encerro esse estudo. Também um sermão sem tradução. Cristo isto, 2 de abril de 60. Ele sabe exatamente o que ele está preparando para fazer. Ele vai levantar um povo, tão certo como eu estou de pé neste púlpito. Ele levantará as pessoas por amor do seu nome da geração dos gentios. Quando é que vai ser isso? Quando acabar a era gentílica de Laodiceia. Não acabou. Ele está ainda levantando. Ele vai fazer isso. O tempo dos judeus está bem perto agora. E dos gentios está terminando. Veja, não terminou ainda. Laodiceia ainda não terminou. A era gentílica de Laodiceia está quase terminando. Porque eles simplesmente saíram, se afastaram, rejeitaram. Eles estão rejeitando Cristo, eles estão rejeitando os sinais, rejeitando tudo que é chamado de piedoso, marco como tipo de telepatia, o poder do demônio. Eles estão blasfemando do Espírito Santo e selando a si mesmo para longe de Deus. E Deus tomará aquela minoria depois de um tempo, e a levantará em uma igreja poderosa, e depois voltará o Espírito aos judeus e levará a igreja dos gentios para casa. Você sabe quando vai ser isso? Quando Laodiceia acabar, né? Exatamente certo. Ela está em formação agora. Esta igreja gentílica ainda está sendo formada. Como estamos no tempo do fim, quase estamos no tempo do fim. Mas o tempo que separa o final desta era e a vinda de Cristo para tudo isso acontecer é muito curto, é muito pequeno. Então, no que tange ao sistema organizacional, você pode dizer, como a Umbanda disse, morreu, acabou, already over. Mas com relação à era gentílica, ela ainda está em evidência. Deus ainda está formando um povo desta era para compor a sua noiva. Eu espero que esse pequeno estudo aqui possa ter ajudado a você a entender um pouquinho mais sobre esta questão. Separar essas duas Laodiceias, digamos assim. Porque ele disse uma hora que terminou e outra hora ele diz não terminou, né? Eu espero que isso possa ajudar você um pouco a esclarecer sobre isso. Agradeço a sua atenção por nos acompanhar até aqui. Deus vos abençoe, no nome de Jesus Cristo. Amém.